explicando as rotinas e procedimentos da casa, os horários e as regras gerais, além de esclarecerem algumas dúvidas dos visitantes. Tais tarefas eram desempenhadas em conjunto ou isoladamente, cada um dos dois atendendo quando o volume de necessitados o exigisse. E essa possibilidade de servir abasteceu-os de alegria e satisfação, principalmente pelo fato de, nessa faina, estarem em contato com dores ocultas, dissabores e tragédias morais e materiais com as quais comparavam-se, a fim de perceberem o quanto eram felizes e bem aquinhoados, estimulando-os ainda mais ao trabalho. As palavras em desabafo, as lágrimas dos que não sabiam como resolver os problemas nos quais haviam se inserido, o pensamento de autoaniquilamento, de crime como instrumento da vingança, as frustrações afetivas, as quedas morais, a dor da traição ou do abandono, a decepção com a falha de caráter do ser amado, a fuga aos deveres, o veneno do ciúme desvairado, a falta do autoconhecimento, entre tantos outros problemas, transitavam pelos seus ouvidos em todas as oportunidades de serviço, que sabiam escutar, humildemente, sem se colocarem como os solucionadores de tudo, sem se imaginarem aptos a tornar-se oráculos que revelam a verdade e impõem as atitudes. Entendendo as disciplinas espirituais que regulam o trabalho de uma casa de atendimentos como aquela, passaram a agir como os que fazem o melhor sem desejo de aparecer. Não pleiteavam nenhuma promoção, não reclamavam do peso de terem que escutar os depoimentos dolorosos, de que tiveram um longo trabalho diário e que estavam cansados para o exercício daquelas tarefas. Agiam como aqueles que sabem seu lugar e não se comparam com os outros trabalhadores nem questionam os motivos de estarem ali e não em outro local. Granjearam a simpatia dos diretores espirituais e materiais daquela instituição que, entendendo a maneira séria e respeitosa, comprometida com os ideais fraternos daquele grupo, passaram a envolver aqueles dois servos por amor em vibrações de carinho e de iluminação, como forma de lhes garantir maiores recursos intuitivos e vibratórios para as tarefas que estavam desenvolvendo. Como se fizeram trabalhadores espontâneos e dedicados, conquistaram o direito de possuir ao seu lado, espíritos devotados os quais, nos dias de trabalho normal da instituição e até mesmo fora da casa espírita, os acompanhavam e protegiam das investidas de entidades ignorantes. Eram entidades que, sabendo das suas e das necessidades de inúmeros outros espíritos, ocupavam-se em estabelecer o contato dos que sofriam, com os pensamentos iluminados e as condutas retas do casal, ajudando, assim, numerosos espíritos infelizes a encontrarem boas vibrações e, ainda que confundidos pelas coisas do mundo, voltassem ao convívio do bom exemplo, do trabalho desinteressado e do amor fraterno. Por isso, mesmo em seus locais de trabalho material, quando nada os vinculava aos labores da casa espírita, ali compareciam espíritos protetores, amigos invisíveis, acompanhando seus pensamentos e sentimentos, protegendo-os dos ataques de entidades ignorantes. Isso se fazia necessário porque, se eles não eram tão atacados antes, quando não tinham nenhum compromisso com a tarefa amorosa depois que aconteceu o engajamento de ambos nos trabalhos do bem e passaram a fazer de seus ideais um gesto efetivo e palpável na vida dos outros, tornaram-se alvos dos atacantes invisíveis, visando abater-lhes o ânimo, diminuir o interesse pela maneira de agir no bem, buscando descobrir brechas em seus ambientes mentais com a finalidade de induzi-los ao desencanto. Por isso, pelo bem que faziam, mesmo que jamais o imaginassem ou solicitassem, passaram a ser inseridos pelos espíritos dirigentes e trabalhadores na instituição no rol dos que mereciam ser mais protegidos, grupo este que era composto por aqueles encarnados que mais expostos se encontravam pelo maior esforço que faziam. Não nos esqueçamos, queridos leitores,
de que a vida dá para nós o que damos para a vida. Usando essa mesma regra, algumas semanas depois das aventuras sexuais com Marcelo, encontraremos Silvia retornando ao médico para ouvir seu diagnóstico. Continuava apreensiva porque, em seu íntimo, as modificações biológicas demonstravam algo muito diferente e que, mesmo sem ser alarmista, em uma pessoa saudável poderia significar a ocorrência de alguma enfermidade grave e inesperada. Entretanto, voltaria ao médico sozinha porque, naquele dia, Marcelo não teria condições de lhe fazer companhia. De posse dos resultados, o clínico notou a existência de algumas alterações sanguíneas, mas que eram inconclusivas, não indicando, de nenhuma forma, a origem do problema. A esse tempo, as duas entidades, o chefe e Juvenal, já estavam solidamente magnetizadas ao grupo de células que se multiplicava para lhe servir como futuro corpo, no útero materno. Atolados em um mar de confusas sensações, ambos se viam mentalmente perdidos, com as fixações de ideias que caracterizavam os seus padrões inferiores, notadamente aquelas que os levaram ao prazer desenfreado junto daquela mulher leviana que lhe seria a mãe biológica. Depois de tantas aventuras juntos, comungando das emanações fluídicas do prazer sexual, criaram para si os fatores espirituais de atração magnética que os levava a imantarem-se reciprocamente, partilhando não apenas os orgasmos explosivos, mas, também, as emoções de se verem unidos por um longo tempo. No entanto, durante o sono normal de todas as noites Silvia se via, fora do corpo físico, atormentada pelo pavor de tal contato, sentindo no íntimo o crescimento daqueles corpos que, diariamente passava a odiar ainda mais. A convergência dos interesses sexuais nas noitadas anteriores não correspondia ao antagonismo absoluto que imperava em seu sentimento, ante a mais simples possibilidade de receber os antigos sócios como carne de sua carne. Não deixaram de ser adotadas, pelos espíritos amigos que se ocupavam do processo reencarnatório em andamento, medidas que favorecessem o despertamento dos sentimentos maternais no coração de Silvia, aproximando-a dos dois futuros filhos. Recordaram em sua mente as emoções observadas ao lado do único filho e a possibilidade de voltar a sentir as mesmas coisas por aquelas duas criaturas. Silvia, em espírito, debatia-se, decidida a não aceitar qualquer aproximação, não guardando, quando desperta, a ideia de que poderia estar grávida, fixando sua preocupação na hipótese da enfermidade. Nada desconfiava porque, quando da relação sexual mantida com Marcelo, estava segura de que suas cautelas seriam suficientes para prevenirem-se adequadamente no sentido de desfrutarem do prazer sem os riscos da gravidez. Experiente no sexo, confiava plenamente na eficácia dos métodos químicos, sem lhe ocorrer a ideia de que um comprimido poderia falhar na função de prevenção. Assim, até aquele momento, jamais admitira, nem por hipótese, a ideia da gravidez, concentrando suas preocupações na questão da misteriosa doença. A resposta do médico foi um pouco preocupante para suas ideias. Como havia alguma alteração hemodinâmica, o profissional solicitara a pesquisa mais aprofundada dos possíveis fatores geradores de tal modificação da rotina biológica. E uma vez que as queixas da mulher se localizavam no ventre, sem saber indicar, com exatidão, de onde vinham, o ultrassom explorador do abdômen foi recomendado. Ao solicitá-lo, influenciado por Félix, que passara a acompanhar o desenvolvimento dos dois espíritos reencarnantes, o clínico geral pretendia afastar a hipótese da gravidez de Silvia, ainda que não chegasse a cogitá-la diante da afirmativa da cliente de que não poderia ser verdade. No entanto,
O exame de ultrassom poderia encontrar algum tumor que justificasse as modificações sanguíneas ou alguma alteração de massa e contorno de órgãos da cavidade abdominal. Se nada viesse a ser encontrado, o médico iria suspender a busca e manteria a cliente atenta à possibilidade de, apesar de todas as suas negativas, o seu mal-estar poder ser produto da gravidez. Impossível, doutor. Nada que tenha feito poderia redundar na gravidez que o senhor sugere. Sim, doutora Silvia, acredito em sua palavra. No entanto, estou recomendando o ultrassom para explorarmos a cavidade ventral, já que é aí que a senhora aponta a existência de algum corpo estranho que justifique, inclusive, a alteração dos padrões sanguíneos. Tudo bem, eu farei os exames, mas gostaria que isso fosse rápido. E a senhora pode escolher qualquer médico, mas se desejar não ter muito trabalho, temos em nossa clínica o serviço disponível. Se desejar, marcamos para a primeira vaga existente e isso tornará mais rápido o conhecimento dos resultados. Ótimo, doutor. Esta incerteza já está me matando. Por favor, marque o mais rápido possível. Consultando por telefone os compromissos de agenda de seu colega responsável pelo exame ultrassonográfico, foi estabelecido para daí a 2 dias. A contar da data em que a relação sexual possibilitou a união dos espíritos ao campo celular, os 2 pequeninos corpúsculos já haviam ultrapassado o período de 4 semanas no ventre materno. 2 dias depois, então, novamente acompanhada por Marcelo, Silvia voltou ao consultório para o exame solicitado, que se realizou no horário marcado. Ato contínuo, foi encaminhado ao seu médico. Não tardou para que, depois de ter se recomposto, limpando-se do gel que lhe recobrira o abdômen, Silvia fosse chamada ao interior do gabinete médico. Dessa vez, sabendo que aquele exame poderia revelar o problema ou a doença que tanto temia, pediu que Marcelo a acompanhasse. Doutor, este é meu amigo Marcelo, que trabalha comigo e está me acompanhando. Meu esposo está viajando e, por isso, não tendo irmã nem amiga que me apoiasse, ele aqui está para servir de amparo moral. Não precisa ocultar nada. Marcelo tem toda a minha confiança. Olhando para a moça que, aflita, contorcia a alça de sua bolsa em suas mãos, demonstrando ansiedade e nervosismo, o médico abriu os exames e se pôs a observá-los, atentamente. Sua expressão demonstrava a identificação de algo diferente de um simples resultado negativo. Virava as páginas, voltava às anteriores e isso só fazia aumentar a condição de nervosa de Silvia. Marcelo, ainda que sentindo o incômodo da situação, se mantinha sereno e despreocupado, sobretudo porque sabia que Silvia era muito exagerada e que tudo não devia passar de uma bobagem sem maior importância. Quebrando o silêncio atormentador, o médico se dirigiu a ela, falando: "Bem, doutora Silvia, pelo resultado de seus exames, tenho 3 boas notícias para a senhora." "Como assim, doutor?" exclamou, já mais calma e aliviada a mulher. "A primeira é que o resultado da ultrassonografia não apresentou qualquer tipo de corpo estranho na forma tumoral em qualquer órgão de seu ventre." "Aí, doutor, que alívio! O senhor sabe o que significa descobrir com tanta coisa boa ainda para viver, que nossos dias estão contados e que vamos ter que nos perder em quimio ou radioterapias, é verdade, doutora? Essas notícias são verdadeiros desafios para os que se descobrem enfermos." "Mas e as outras boas notícias?" perguntou a mulher, curiosa. "Bem, a segunda boa notícia é que a senhora vai ser mãe novamente." Fechando o sorriso do rosto, expressou um semblante de descrédito e perguntou, assustada: "O quê?" "Isso é impossível, doutor." "Não é o que o exame está dizendo, doutora Silvia. A senhora está grávida."
A estas alturas, o Marcelo despreocupado, que até então ouvia as palavras do médico com indiferença, passou a se mexer na cadeira não entendendo as palavras claras do clínico. Silvia ponderava, mas doutor, eu sempre tomei anticoncepcionais para não correr nenhum risco. Sim, eu acredito. No entanto, posso lhe afirmar que não é a primeira vez que eu próprio tenho que comunicar a algumas mulheres que estão grávidas, apesar de todos os seus esforços em evitarem a fecundação. Isso sem se falar em alguns medicamentos fraudados que acabam chegando à venda sem conter os princípios ativos que anunciam. Além disso, há o fato de a senhora poder ter se esquecido de ingerir o remédio na regularidade adequada, o que pode invalidar os esforços de coibir a ovulação. Sem prestar atenção naquilo que o médico dizia, tentando parecer a mais calma e clara possível, Silvia repassava os possíveis e potenciais parceiros dos últimos meses e, sem nenhuma dúvida, existia apenas Marcelo a enquadrar-se na condição de corresponsável pela sua situação, se isso fosse verdade. Pretendendo acabar logo com aquela entrevista, mormente agora que um vulcão explodira em seu íntimo, Silvia quis saber, afirmando: bom, doutor, depois dessa segunda boa notícia, a única boa notícia que me resta receber deve ser que não precisarei pagar a consulta, depois desse choque, não é? Não é bem assim, Silvia. A terceira boa notícia não tem nada a ver com o preço da consulta. É que você vai ser mãe de gêmeos. Aquilo foi a bomba que faltava em sua mente. Isso não é possível. Doutor, disse a mulher, levantando-se da cadeira, violentamente, agarrando os papéis das mãos do médico. O senhor é que é um incompetente. Que não sabe ler exames como este. Será que o senhor não escutou que é impossível que eu esteja grávida? Ainda mais de gêmeos. Vou procurar um outro mais competente do que o senhor. E deixando ambos os homens embasbacados com aquela reação irracional, Silvia saiu do consultório chutando as cadeiras e móveis que tinha diante de si, batendo a porta e proferindo todos os palavrões mais baixos que seu experiente e chulo vocabulário conhecia. Vendo a sua reação alucinada, Marcelo levantou-se pedindo desculpas ao médico e saiu para atender a mulher alucinada que, sem paciência para esperar o elevador, resolvera descer os 15 andares até o térreo pelas escadas. Não é possível, falava ela, sozinha. Isso é um castigo de Deus. Não. Não. Tenho que achar um outro médico que vai corrigir esse erro. Vou processar esse charlatão irresponsável que, além de tomar o meu dinheiro, ainda me vem com uma história dessas? Que vou ser mãe de 2 criaturas, filhas de um cara que mal conheço. Silvia, Silvia, gritava Marcelo, ainda 2 lances de escada atrás, tentando alcançá-la na correria. A mulher não escutava nada. Descia como uma bala e não havia ninguém que a pudesse impedir ou retardar o seu caminho. Marcelo, depois de muitos tropeções e saltos, acabou por chegar até ela, já quase no térreo. Assim que se viram no saguão, Silvia explodiu: seu traste miserável! Eu que pensava que você soubesse fazer as coisas, seu inútil! Ainda nem sabe ser homem. Espantado com as palavras agressivas, Marcelo segurou a mulher pelos 2 braços e lhe disse, aos gritos: quer calar a boca, sua maluca? Do que é que você está falando? Ora, seu verme! Estou falando de você. Pois não é que agora estou carregando 2 filhos seus no meu útero? E ao falar isso, os gritos de Silvia eram ainda mais altos, atraindo a atenção de todos quantos ali se encontrassem observando a cena, sem imaginarem o que estaria por detrás daquela gritaria alucinada. Nem para arrumar um preservativo que prestasse, seu traste. Vendo as acusações levianas e públicas, a humilhá-lo perante todos os presentes, Marcelo revidou: você,
que é uma prostituta de luxo, que dorme com tanta gente que nem tem como dizer quem é, realmente, o pai. Aquelas palavras foram um verdadeiro tiro no sentimento abalado da mulher, naquela hora tão delicada de sua vida. Nesse instante, vieram-lhe à contínuamente as dores do passado, as frustrações afetivas, a existência do marido ou filho adolescente que, agora, acabariam por ter provas concretas de sua leviandade. Numa mistura de dor e raiva, Silvia entregou-se às lágrimas desesperadas, num desequilíbrio típico dos surtos psíquicos em que incorrem aqueles que recebem notícias dolorosas e inesperadas. Sentou-se no piso do saguão, com a cabeça entre as mãos, enquanto as pessoas olhavam e Marcelo tentava ampará-la, pedindo ao zelador um copo com água e açúcar. Silvia chorava sem parar e, depois que aceitou beber o líquido que lhe fora oferecido, Marcelo colocou-a de pé, afastando-a do local e das vistas dos curiosos, encaminhando-se para o estacionamento onde o carro os esperava. Agora, depois da crise, a mulher permanecia calada. Somente as lágrimas atestavam que estava viva. Entraram no carro, cada qual do seu lado, maquinalmente. Ao lado dos dois, os espíritos amigos Félix e Alfonso se esforçavam para preservar o ambiente uterino contra os assaltos da mente desvairada, insatisfeita com a condição maternal que, de agora em diante, iria marcar seus dias. Passes magnéticos isolantes mantinham as duas estruturas celulares a salvo das vibrações de ódio que Silvia passara a desferir contra a sua estrutura uterina. A própria escolha de descer os 15 andares do prédio pela escadaria, aos solavancos e encontrões, fora fruto do desejo de ver-se livre daqueles intrusos em sua vida. No entanto, as medidas vibratórias de defesa adotadas pelos protetores que organizavam aquele processo de reaproximação, transformando perseguidores em filhos, eram suficientemente eficazes para proteger o ninho contra os assaltos da violência mental e emocional de Silvia. Durante o trajeto, Marcelo tentava contornar a situação desesperadora, desejando saber para onde ela gostaria de ir. Quero ir para o inferno. Quero ir para um lugar onde não exista ninguém. Estou odiando o mundo, a começar por você, Marcelo. Vendo que a mulher começava a falar, o rapaz procurou continuar o assunto, dizendo: desculpe, Silvia, mas você estava louca, alucinada? Estava. Não. Estou. Como é que você pode se deixar levar por essa maluquice? É porque não é você que está com 2 filhos na sua barriga, filhos que não são do seu marido. Eu sei que isso não é fácil. No entanto, você me acusou de culpado. Eu fiz tudo o que qualquer um faria. Além do mais, você me afirmou que havia tomado seus remédios normalmente e que, dentro de sua experiente e agitada rotina, nosso encontro não foi o primeiro nem o único que possibilitaria a sua gravidez. Mas depois que começamos a ficar juntos, Marcelo, nunca mais tive qualquer relacionamento sexual com nenhum outro homem. Nem com meu marido que, aliás, já não me procura há um bom tempo. Marcelo empalideceu. Agora estava entendendo por que a revolta dela com ele. Mas, é isso mesmo, Marcelo? Só transei com você nesse tempo todo e estes 2 filhos que estão aqui dentro são filhos nossos. Sem querer dizer que Silvia estava mentindo, Marcelo passou a imaginar que ela bem que poderia estar inventando aquela história para colocá-lo em uma situação delicada, culpando-o por tudo e desejando chantageá-lo. No entanto, recusou-se a dizer isso na face da mulher já desequilibrada, preferindo contemporizar. Veja, Silvia, esse exame pode estar errado. As medidas de prevenção foram tomadas. Isso não pode ter acontecido. Que tal se formos fazer outro exame? Vendo que Marcelo começava a se preocupar também, Silvia respondeu: tudo bem, Marcelo.
Pare na primeira farmácia que eu vou comprar um teste para gravidez. Assim que a farmácia foi avistada, Silvia desceu e adquiriu o teste rápido. Procuraram um local adequado para sua realização, já que se fazia necessária a coleta de uma gota de urina de futura mãe e, diante dos olhares aparvalhados de ambos, a coloração da fita indicava a realidade da gravidez. A partir daí, Marcelo se viu envolvido no dilema: como assumir uma paternidade que poderia colocar em risco tudo o que ele estava conquistando. Pensava em silêncio. Como ficaria diante de Camila, a advogada desejada, de Letícia, a colega apaixonada por ele, e de Marisa, a mulher oficial e indiferente? Não poderia correr o risco de perder tudo. Assim, para não causar impactos emocionais mais profundos e antagonismos maiores no coração daquela mulher ferida, Marcelo respondeu: Silvia, a resposta do teste de gravidez é clara e, por isso, trata-se de um fato consumado. Acho que por hoje nós tivemos surpresas muito grandes e estressantes. Vamos para casa, colocar as ideias em ordem e pensar no que temos pela frente. Quanto a mim, pode estar segura de que me colocarei ao seu lado para apoiá-la. Existem muitas escolhas que podem ser feitas e, aquela que lhe parecer melhor, iremos contar um com o outro, está bem? Diante daquelas palavras amistosas, bem diferentes da agressividade observada no hall do prédio, Silvia se sentiu mais confortada e respondeu: eu sei que para você, Marcelo, também é um problema grave e que, tanto quanto eu, você não desejava que isso acontecesse. Concordo com sua sugestão. Vamos para casa e, amanhã, mais calmos, conversaremos. Só quero que ninguém fique sabendo sobre isso porque, se a minha escolha for a de tirar, não será necessário que outros compartilhem dessa decisão. Silvia se referia à prática drástica e violenta do aborto que, de forma clara, lhe surgira na mente como uma solução rápida e simples para a manutenção das suas rotinas, bem como para a preservação de sua falsa moralidade. Marcelo, que nada sugerira verbalmente, mas que, de forma íntima também cogitava da mesma solução, apresentou-se mais conformado e sorriu, respondendo: se precisar, eu conheço quem faz e até arco com as despesas. Mas deixa isso para amanhã. Procurando parecer carinhoso, segurou nas mãos de Silvia e deu-lhe um beijo rápido nos lábios, antes que descesse do carro, como a reforçar suas palavras com um gesto de carinho físico. Afinal, se tiveram intimidade para conceber os filhos, por que não ter para fortalecer e acalmar a louca da mulher? Silvia sorriu, mais calma, e desceu em direção ao próprio carro que a levaria de regresso para casa. Marcelo, nervoso e livre da companhia feminina, intrigava-se com o resultado do exame, pensando que se não estivesse no local e na hora em que o médico anunciou a situação, não acreditaria no que estava ouvindo. Além do mais, afastado daqueles momentos de pressão emocional, voltou a pensar na possibilidade de fraude de Silvia, ao lhe atribuir a paternidade, não tendo como provar que, efetivamente, ele havia sido o único parceiro, inexistindo outros encontros com outros homens. Quem sabe, aos olhos de Silvia, ele não seria o melhor partido para responsabilizar pelos filhos acidentais. No entanto, com a aproximação da fatídica reunião geral do escritório marcada para a próxima semana, resolveu adotar uma conduta prudente, sem acusar ou levantar suspeitas até que os resultados do encontro profissional se apresentassem favoráveis aos seus intentos. Precisaria do apoio de todas as amigas até que tudo fosse resolvido. Disfarçou, então, qualquer mostra de preocupação e, nos dias seguintes, compareceu ao trabalho como se nada o preocupasse. Camila o envolvia com carinhosas demonstrações e, nas últimas semanas,
Parece que aceitara tornar-se mais quente nas intimidades, mesmo que não permitisse a consumação da cópula, na relação sexual completa. Isso euforizava Marcelo que, preso ao carinho físico da mais bela de todas, antevia as alegrias ao impressioná-la com seu avassalador desempenho diante dos demais advogados, na reunião que se acercava. Ao mesmo tempo, Letícia o procurava, discreta, convidando-o para jantares íntimos, nos quais esperava ver seus sentimentos correspondidos, ainda que fossem, apenas, sonhos de mulher apaixonada em uma relação platônica. O problema maior era que a relação não se fazia tão platônica assim. Entre a euforia do vinho e os perfumes que Letícia usava, Marcelo acabava se deixando levar ao exercício pleno das intimidades, satisfazendo a jovem que o desejava, ao mesmo tempo em que dava vazão aos seus instintos viris, vivenciando o papel de macho da espécie. No entanto, agora não era hora de contrariar nenhuma das mulheres. Tudo estava ajustado para o show. No plano espiritual, a situação era a seguinte: no local da reunião, o ambiente deletério já havia sido instalado pelo presidente e seus asseclas, organizando um verdadeiro circo que armaram no local, trazendo a sala de reuniões do escritório como picadeiro principal. Afastadas de tais faixas, entidades elevadas haviam traçado discretos e potentes campos magnéticos de retenção, que permitiam a passagem de todos os convidados do presidente que se dirigissem para o show, a fim de presenciarem o sucesso das estratégias do seu líder no momento apoteótico do encontro dos envolvidos na perseguição, sem notarem, no entanto, que estavam ingressando nessa atmosfera. Depois de terem ingressado nela, como lagostas que se vissem colhidas pelas armadilhas, não poderiam mais sair da área, contidas pelas defesas de energia. Assim que se fizesse o momento, os espíritos amigos tratariam de ir aproximando as linhas magnéticas do círculo central onde os fatos se desenrolavam, mantendo todos os integrantes daquela agremiação trevosa, inclusive seu presidente, em sua área de influência luminosa. As coisas corriam como todos estavam planejando. Marcelo estava feliz, com o sucesso de suas ideias. Silvia estava decidida a se livrar dos problemas uterinos, como definia a gravidez indesejada. Letícia sonhava com a possibilidade de conquistar Marcelo, que, aos seus olhos, se tornava cada vez mais real a cada encontro. Camila estava ansiosa por se ver livre de Leandro, graças à iniciativa de Marcelo. O presidente se preparava para o grande momento de suas longas providências, no dia das revelações. Marisa, na companhia cada vez mais intensa de Luiz, se euforizava com a perspectiva de ter prejudicado ainda marido, enviando aos donos do escritório os documentos que provavam a relação sexual espúria de Marcelo e Silvia. Luiz, desfrutando das exaltadas emoções erotizantes que a companhia de Marisa lhe proporcionava, lutando para esquecer seus dias de aventuras promíscuas com mulheres e inúmeros homens com os quais havia se relacionado, leviana e animaliscamente. E por cima de todos, as forças do bem se ocupavam em brindar-lhes a insensatez com o convite da transformação que remodela os caminhos, reequilibra as almas, corrige as falhas, retempera as forças, redireciona os passos para que as dores maiores possam ser evitadas. Sobre todos, Félix, Alfonso e Magnus se preparavam para cooperar com a ação do amor em favor deles, indistintamente. Entre eles, ainda existiam o chefe e Juvenal, almas que padeciam a incerteza da reencarnação, tornada pior pelas ideias renovadas de serem expulsos do útero materno. A partir do momento em que Silvia aventara a hipótese de recorrer ao aborto clandestino, o chefe e Juvenal passaram a sofrer os ataques do medo, do pavor da retaliação,
do desespero de não poderem fugir dali, afastando-se do ambiente no qual suas novas estruturas físicas poderiam ser mutiladas sem que nada pudessem fazer, sem a menor chance de defesa. Isso correspondia a um processo de enlouquecimento similar ao de Sylvia, longamente explorada por ambos nas obsessões sexuais de que fora vítima. Entre os três, longas etapas de dor e desespero estavam sendo tramadas, apesar de todas as tentativas das nobres entidades em ajudarem a mulher para que honrasse os compromissos morais que estavam colocados sobre os ombros e o coração daquelas que, como mulheres, podem se tornar mães no mundo. Mais uma vez fazia sentido a advertência de Jesus, alertando sobre as condutas humanas nos dias de sempre. É necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele que se tornara pedra de escândalo. 38. Os envolvimentos do passado e a trágica escolha. Como já dissemos, desde aquele dia em que o resultado dos exames apontaram para a existência de gêmeos em seu ventre, Sylvia passara da inocente condição de uma pessoa que pensava estar doente, para a deliberada posição daquela que deseja livrar-se da dificuldade pela maneira mais simples. Quando chegou em casa, longe de meditar sobre a questão, seus pensamentos já haviam escolhido o caminho mais adequado para a solução daquilo que surgia como um terrível obstáculo à sua felicidade pessoal. Ser mãe, novamente? Nunca. Só eu sei o que me custou ter que passar por esse sacrifício, perder a forma, ficar enorme, com dores em todos os músculos, não encontrar a posição, ficar parecendo um balão, não causar mais nenhum interesse nos homens, não ser objeto de seus olhares cobiçosos. Ter que aguentar, de um lado, meu marido pateta, sem nenhuma possibilidade de entendimento e, agora, de outro, um cara comprometido, com família e tudo mais. Sem falar no escândalo, no julgamento das pessoas, na vergonha do meu filho, no que vão dizer sobre mim e minha família. Tudo isso não pode se tornar público. Meus parentes quererão saber quem é o pai e, naturalmente, meu marido não vai assumir esse fato. Além do mais, com base nessa prova material, poderá me acusar de infidelidade, com razão. A separação pode alterar a rotina da vida e meu filho ficará muito decepcionado com o meu comportamento. Não. Esses dois estranhos não vão nascer. Tudo isso era o que passava pela cabeça de Sylvia, esquecida de que aqueles espíritos eram seus companheiros de longa data, não apenas desde a sua recente juventude, mas, sim, desde outras vidas, quando com ela haviam se ajustado pelos padrões inferiores das condutas levianas. Haviam se conhecido há mais de 500 anos, quando Sylvia, na Espanha, dotada de grande formosura, mas com poucos recursos financeiros, aceitara unir-se a um fidalgo viúvo que por ela se apaixonara depois de lhe ter aceitado a oferta de uma noite de amor, mediante remuneração. Atendendo em modesta estalagem à beira da estrada, onde as caravanas estacionavam para a troca de cavalos ou abastecimento e descanso dos passageiros, não foi difícil para o cavalheiro encontrar meios de agradar a mulher que, experiente e sonhadora, logo entendeu a grande oportunidade de sua vida. Encantado pelos atributos e performance da jovem, que possui idade para ser sua filha, o velho e fogoso senhor levou-a para a sua cidade, às escondidas, dotou-a de roupas e joias e apresentou-a à sociedade preconceituosa de seu tempo como uma distinta dama chegada de outra região e que fora, por ele, pedida em casamento. Os cuidados que recebeu, o tratamento para a melhoria de sua aparência, a alteração do penteado, as joias e roupas diferentes, conferiram-lhe outra personalidade, quase nada mais existindo da antiga e miserável prostituta de bar. No entanto, a jovem,
que passara a ser conhecida como Felícia, ao mesmo tempo em que vira na figura do viúvo Ramon a solução para a vida difícil que levava, encantou-se com a figura jovem e vigorosa de Pablo, o filho único do marido, da mesma idade que ela e que, mesmo remoendo a inconformação com a conduta arrojada do genitor, se deixou também encantar pelas belezas especiais de Felícia. Ramon empreendia constantes e longas viagens para fiscalizar o andamento de seus negócios, administrando seus domínios. Foi então que o triângulo amoroso teve início, com o envolvimento físico da madrasta com o rapaz, às escondidas do viúvo que, nem de longe, sabia do fato. E esta situação prosseguiu até que a jovem viu-se grávida de Pablo. Como mulher sem parentes e sem ter a quem recorrer, Felícia tudo fez para esconder do esposo o seu estado, tendo-o revelado apenas a Pablo, aquele que ela considerava ser o pai da criança, dizendo-lhe que esperava que adotasse uma medida adequada para assumir a paternidade daquele filho, protegendo-a da ira de seu marido. Pablo, assim, se viu envolvido em uma difícil situação. Como diziam amar-se, Felícia esperava que o rapaz a levasse dali, passando a morar em lugar distante para que pudessem criar o filho que se anunciava. Ramon, por sua vez, era um homem incapaz de gerar filhos, ainda que se mantivesse sexualmente ativo. O seu casamento com Felícia se tornara, na verdade, uma forma de apresentar-se à sociedade de seu tempo ostentando uma joia de rara beleza ao seu lado, além do fato de, é claro, poder desfrutar de seu físico jovem e estimulante. Assim, a gravidez da nova esposa seria objeto de gracejo e ironia na pequena comunidade, já sabedora da impossibilidade de Ramon em gerar descendentes. Como filho único, a ligação de Pablo e Ramon era muito estreita, de sorte que pai e filho eram cúmplices em muitos equívocos e se acobertavam mutuamente. No entanto, as belezas da mulher fizeram com que o rapaz não suportasse o respeito que devia ao genitor, envolvendo-se clandestinamente com sua nova mulher. Então, para que tal estado de coisas não fosse modificado, Pablo imaginou um plano às escondidas de Felícia. Comunicaria ao genitor o estado da gravidez da mulher, revelando-lhe que a mesma havia se entregado a um estranho, numa das viagens do pai. Recusando-se a acompanhá-lo, Felícia ficara no casarão sob os cuidados dos criados e sob a custódia de Pablo que tinha, nessas ocasiões, a perfeita oportunidade de manter as aventuras sexuais com a mulher desejada que tanto lhe correspondia ao calor. Com essa história, Pablo comunicaria ao pai a prevaricação da mulher, a gravidez espúria, mantendo-se em bom relacionamento e, quem sabe, possibilitando a Felícia a oportunidade de definir sua vida. Ao tomar conhecimento dos fatos, Ramon foi acometido de um acesso de ódio brutal contra a mulher. Desejava matá-la. Tinha ímpetos de fazer valer seus privilégios de fidalguia para recambiá-la à condição de meretriz, expulsando-a de casa. Pensando em tudo, Pablo, que bem conhecia os ímpetos paternos, esperou que o mesmo se acalmasse e, depois, sugeriu outra reação. Por que não obrigar Felícia a se manter unida a eles, para pagar a afronta que lhes fizera? Não se podia esperar de uma prostituta que mudasse de vida só porque mudou de roupas, argumentava o rapaz. Eu entendo, senhor meu pai, que o seu interesse masculino por uma bela mulher é apreciável. Afinal, não se trata de uma dessas que vivem emporcalhando nossas ruas. Felícia é diferente, mais bonita, mas não deixa de ser uma prostituta. O velho escutava, procurando se acalmar e manter o controle dos pensamentos. Se a jogamos na rua, isso vai soar como uma vergonha para ela e para nós, igualmente, depois de toda a encenação que foi feita sobre a sua chegada até aqui. Da mesma forma, não acho plausível aceitarmos o nascimento de uma criança aqui em nosso meio,
já que toda cidade conhece o seu estado de incapacidade para gerar. Assim, acho que poderíamos mantê-la aqui, como prostituta mesmo, depois de providenciarmos que essa criança lhe seja retirada aí, então, nos sirva como empregada, podendo pagar por tudo o que recebeu. Olhando com admiração para a sugestão do rapaz, sem imaginar que o que ele mais desejava era manter-se ao lado de Felícia, com a possibilidade de continuar valendo-se de seu corpo para o deleite de seu prazer, o ancião abraçou-o e lhe disse: Filho, você tem a quem puxar. Sua inteligência, às vezes, me surpreende. Vamos fazer assim mesmo. Mantemos essa vadia por aqui, afinal, é difícil arrumar outra que seja tão boa nessa área, e a transformamos em uma serviçal. Para nós, não será mais a esposa. E se permitiu deitar com um estranho, poderá ser usada por nós dois, que, pelo menos, temos sangue nobre. Isso se for do seu agrado. Vendo que o genitor chegara ao ponto desejado, Pablo respondeu: Veja, meu senhor, não digo que me agrade como mulher, já que pretendo me unir a uma dama da nossa melhor nobreza, mas, como diversão, não posso negar que seja uma iguaria apreciável. Você cuida de se desfazer dessa criança aí, para afastar qualquer suspeita. Estou deixando a cidade na próxima semana, viajando por mais 6 meses, atendendo aos nossos negócios. Por esse tempo, você permanece aqui até a minha volta, administrando as coisas e mantendo-a infeliz para que pague por sua prevaricação. Está bem. Ah, Pablo, já que as coisas estão assim combinadas, informe a minha esposa que se prepare para mim esta noite, pois irei deitar-me com ela, antes de partir, aproveitando as possibilidades desse caro investimento. Está certo, meu senhor. E, então, sem que Felícia entendesse o que havia acontecido, percebera a mudança de atitudes de Ramon, mais grosseiro e rude nos contatos íntimos daqueles dias, ao mesmo tempo em que observou em Pablo um distanciamento enquanto o pai permanecia em casa. No entanto, assim que o ancião se afastou, em viagem, o rapaz informou-a de que não poderiam ter a criança, mas, se ela aceitasse abortar, ficaria morando ali, protegida. Se, entretanto, não o aceitasse, as ordens do genitor eram no sentido de tirar-lhe a vida e sumir com o cadáver. Felícia assustou-se e, sem ter a quem recorrer, acabou por se submeter ao procedimento evasivo, promovido por pessoa experiente que, sob o pagamento régio financiado pelos recursos de Ramon, guardou o segredo do aborto criminoso. A partir daquele momento, Felícia se tornara a mulher usável de ambos os homens, sabendo que não mais gozaria de qualquer regalia de mulher da nobreza e que estaria vinculada aos dois nas práticas levianas a que se dedicara desde o início da juventude. Assim, voltara a ser a prostituta, agora abrigada em uma casa faustosa e com 2 clientes exclusivos, graças à consciência culpada tanto pela traição ao marido, usando o próprio filho, quanto pela gravidez e aborto cometido, ligando-se ao espírito que houvera sido expulso de seu corpo e que se agregara, desde então, ao seu psiquismo de mulher como um fator mentalmente desequilibrante. Sem mais qualquer pudor, Felícia passara a ser a prostituta de Pablo, por quem se apaixonara e ao qual imaginava unir-se como esposa um dia, e de Ramon ao mesmo tempo, servindo ao velho fidalgo, para compensar-lhe o investimento e produzir-lhe uma revitalização do interesse pela vida. No entanto, em seu coração de mulher, as sensações de afetividade haviam sido substituídas pelo mecanismo sexual instintivo, viciando-lhe os centros do prazer e reforçando as suas tendências inferiores. A devassidão, então, tomou conta daquele casarão que, agora, guardava em suas paredes o segredo daquele grupo, a produzir mais e mais exagerações e leviandades, incluindo aí a manutenção da prática sexual envolvendo os 3,
simultaneamente. Todavia, a perseguição das entidades trevosas, seja as que se mantinham ali para aproveitarem dos eflúvios vibratórios daquelas cenas deprimentes, seja as que desejavam ser acolhidas como partícipes da orgia, foi estreitando os processos obsessivos recíprocos, produzindo perturbações nas três criaturas que, passados os anos, acabaram por se desgastarem profundamente e se associarem em processos de resgate de longo curso. Agora, recambiados à nova experiência, ela, como Sílvia, encarnada e Ramon e Pablo como o chefe e Juvenal, seus futuros filhos, a justiça divina possibilitava a reaproximação do trio viciado no exercício da sexualidade desajustada, para que essa perturbação do comportamento pudesse ser transformada em afetividade nascente, substituindo a excitação pela sublimação do amor de mãe. Por esse motivo é que os espíritos amigos tanto ajudavam Sílvia a que se sentisse abastecida por novas forças, por sensações elevadas, como costuma acontecer com as mulheres que se veem beijadas pelas experiências da maternidade. No entanto, apesar de todas as suas tentativas, as entidades generosas não conseguiam sobrepor-se ao livre-arbítrio da futura mãe, agora na posição de aceitar ou não os mesmos que a exploraram de forma tão vil nos séculos passados, de onde a perseguição e imantação aos prazeres ignóbeis estendeu-se a inúmeras outras jornadas terrenas, repetindo-se os mesmos delitos com uma ou outra diferenciação. Sílvia, espírito, não suportava aquelas duas almas que se uniam ao seu corpo, ainda que com elas tivesse aceitado viver uma vida de devassidão e intimidades na Espanha de outrora. Não conseguia convertê-los de amantes em seus filhos, entregar-lhes o seio para que ali encontrassem não mais o prazer do sexo, mas o alimento que sustentasse suas vidas. Não aceitaria perder as linhas corporais que a sua vaidade continuava a cultivar, apesar de já não ser uma mulher esplendorosa. Além do mais, os compromissos sociais pesavam muito em sua mente, tanto quanto, naquela ocasião, todos os preconceitos haviam aconselhado Pablo a pleitear a mesma solução, compartilhada com a autorização e os recursos do genitor. Ramon e Pablo estavam espiritualmente comprometidos pela escravização sexual de Felícia, tanto quanto pela solução abortiva que lhe impuseram, não apenas uma vez. Hoje, aquele primeiro filho abortado havia regressado à sua existência, correspondendo-lhe ao único rebento que adornava o lar e o coração de Sílvia. No entanto, viera igualmente em situação delicada, fruto de uma aventura irresponsável com a que ele se tornara seu marido, depois de suas incontáveis experiências levianas. Quando se vira grávida do seu primeiro filho, também cogitara, igualmente, em afastar aquele problema de seu útero. No entanto, como desejava usar a gravidez como arma para modificar o curso de sua existência, deixou-se ficar até que já não mais se apresentou viável a extração da criança do seu ventre. Resolveu, então, ter o filho e casar-se com o rapaz que a engravidara. Foi assim que aquela primeira criança nascera. No entanto, essas duas não teriam o mesmo destino. Não aceitaria recolher o fruto de sua aventura, indesejável, transformando-se em uma trocadora de fraldas, administradora de mamadeiras, sem poder dormir, sem descansar, sem mais outra forma e continuar vivendo a sua rotina de mulher importante, advogada e prostituta de luxo. Esse tormento passou a envolver os dois espíritos que a ela se uniam e que, ainda que em estado de confusão mental, recebiam na acústica de suas almas, intimamente ligadas à da futura mãe, as ameaças de assassinato, os pensamentos repulsivos e os horrores da expulsão uterina, antes mesmo que ela acontecesse. Em seus corações agoniados, o medo passara a ser a marca de seus minutos. Agitavam-se, descontrolados, gritando para que Sílvia não os matasse.
suplicavam-lhe a oportunidade, como que relembrando os momentos do passado, chamando-se pelos antigos nomes e referindo-se à jovem pelos apelidos de seu tempo. Ao mesmo tempo, Sílvia, decidindo-se pela expulsão que resolveria todas as questões mais delicadas, parecia haver chegado a um ponto de equilíbrio e satisfação. Naqueles dias, comunicou a Marcelo a sua decisão e, como o rapaz lhe havia hipotecado o apoio necessário, sugerindo-lhe veladamente a possibilidade da expulsão abortiva, a opção de Sílvia lhe serviu como uma luva, aliviando-lhe o espírito preocupado, já que a paternidade, naquelas condições, causaria dissabores e prejudicaria todos os seus intentos, atuais e futuros. Ele sonhava em aproximar-se ainda mais de Camila e sabia que não poderia ferir os sentimentos de Letícia. Por isso, a sua estratégia deveria ser cuidadosa e bem encenada, inclusive com o aborto, livrando-o de qualquer suspeita, afastando a sua responsabilidade e os resquícios físicos que provariam sua leviandade. Mais do que depressa, Marcelo mobilizou-se para arrumar a solução escolhida, obtendo o endereço, marcando a consulta e dispondo-se ao pagamento para que o trabalho fosse realizado com a segurança e discrição indispensáveis. Nas decisões desse tipo, o mundo espiritual superior tudo procura fazer para que a pessoa repense e reconsidere sua escolha. Em cada caso, os espíritos protetores não se colocam como juízes ou algozes dos seus protegidos. Desde o início, tentaram impedir que as circunstâncias se produzissem, dando bons conselhos, atuando para que os encarnados não se deixassem dominar pela volúpia do prazer, que não se atirassem na lama dos procedimentos incompatíveis com a decência. Depois que não são escutados, permanecem tentando ajudar para que, desse comportamento equivocado, as consequências sejam as menores. E quando elas não são impedidas, as almas amigas tentam ajudar os encarnados a assumirem seus erros, ao invés de tentar resolvê-los valendo-se de erros mais graves. Por isso, na véspera da ida à clínica onde esse procedimento seria realizado por pessoas inescrupulosas, que haviam conseguido o diploma de médicos, mas que deveriam exercer o seu ministério, na verdade, em um açougue, Sílvia foi retirada do corpo por ocasião do sono e levada ao mundo espiritual para um derradeiro entendimento. Ao mesmo tempo, as duas entidades que se justapunham ao seu veículo físico e que, a esta altura, traziam no perispírito a aparência estranha de crianças com semblantes ainda adultos, espécie de anões em processo de miniaturização ou restringimento, foram igualmente conduzidas. Ao seu lado, entidades amigas e companheiros de outras vidas compunham o cortejo carinhoso das almas empenhadas em amparar-lhe os passos nesta vida, cujo compromisso principal se estendia diante de seus olhos. Quando do planejamento de sua atual encarnação, esta havia sido modelada, antes do seu início, para que, finalmente, todos os espíritos que haviam sido vitimados naquela existência passada, reencontrassem o caminho do equilíbrio do afeto. O primeiro filho, aquele que houvera sido abortado por Felícia, havia conseguido escapar ao homicídio e recebia o carinho de mãe, ainda que imatura para amar profundamente. Os outros dois ali estavam, prontos para mergulhar na carne pelo constrangimento de reencarnação que não haviam planejado, mas que não tinham como evitar. No entanto, a angústia, a inconformidade, a rebeldia e o semblante de medo e desespero eram patentes no espírito de Sílvia e no de seus dois futuros filhos. Presidindo aquele encontro no mundo espiritual, Félix acercou-se da futura mãe e falou, compassivo: "Minha filha, tanto esperamos por este momento em sua jornada, que a bondade divina nos permitiu este encontro de entendimento." Algo perturbada pela ação magnética das entidades inferiores que se justapunham ao seu corpo,
Ao mesmo tempo em que, encantada pelas luzes feéricas que rodeavam os espíritos amigos e que envolviam no halo forças positivas, Silvia quis afastar-se, mas não conseguiu. Quem é você? Um magistrado? Um desembargador? A jovem assimilava as imagens e seus pensamentos tentavam decodificá-las pelos padrões de sua experiência física como advogada. Não, minha filha. Eu sou apenas seu irmão, ainda que não devamos nos esquecer de que é um dever nos tornarmos magistrados de nossas próprias vidas. Como assim? Falou, áspera. Somos todos defrontados por nossos atos e,